Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. O nosso estudo de hoje é a onipotência, atributo moral de Deus, que está em Romanos 7, do 15 ao 25, que diz assim: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que há nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo, ele reconhece isso. Porém, quando olhamos para Deus, nós vimos um espírito perfeito, pessoal, perfeitamente bom, criador, sustentador e governador de todas as coisas. A onipotência moral se refere a ele mesmo, como se relaciona com a sua criação. Deus é tão poderoso que não pode praticar o mal, nem sequer pode ser tentado. Ele não pode mentir, enganar, nem deixar de cumprir as suas promessas. Nem pode praticar qualquer ato que discorde com a sua natureza moral. Tiago 1, do 13 ao 15, eu diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez
consumado gera a morte. Deus ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Deus não pode mentir. Deus não pode enganar. Deus não pode deixar de cumprir as suas promessas, nem praticar qualquer ato que discorde da sua natureza moral. Deus, ele tem realmente o poder de dirigir-se a si mesmo. Ele tem um domínio próprio perfeito. Ele só faz aquilo que ele quer. E ele não pode ser influenciado ou fazer por ganância ou cobiça, como o ser humano faz. Tiago aqui deixa bem claro isso, que Deus ele não pode tentar ninguém e ele não pode ser tentado. O homem sim, o homem quando olha algo que não lhe pertence, ele cobiça. E cobiçando, ele é seduzido. Quando ele é seduzido ou influenciado, ele dá luz ao pecado, ele pratica aquilo. E isto traz as consequências de seus atos. Nós vemos o mundo do jeito que está. Deus, ele governa o mundo. Ele tem o poder de dirigir todas as coisas, mas ele permite que nós soframos as consequências de nossos pecados. Quando fazemos casas dentro de rios, diminuindo o fluxo de água, o rio ele enche. Com o tempo é tantas casas que o rio enche e alaga. Alaga não só a rua do rio, mas as outras ruas. A água entra por dentro das casas, a água destrói os móveis, destrói a casa, pessoas são levadas pela correnteza e morrem. Não era assim antigamente. Quando não tinha essa porção de casa que tem dentro dos rios, quando a natureza tinha o seu curso normal, nada disto acontecia. O homem faz casa em ribanceiras e tira grama, as árvores, as raízes que fazem como uma rede que contém a terra. E quando se vê, vem a chuva e tudo desmorona. Porque não tem base. O homem constrói casas debaixo de pedras imensas. E com o tempo a chuva vai tirando a areia e o barro que estão calçando aquela pedra, e aquela pedra rola morro abaixo e destrói a casa e mata as pessoas. O homem faz muitas coisas sem pensar, apenas pela ganância ou pelo desejo de ter ou ser. Ele não vê as consequências de seus atos. Ele é tentado, ele é seduzido pelo pecado e ele pratica.
Ele não tem o domínio próprio de dizer, não, isso eu não vou fazer e isto eu vou fazer. Não é assim com Deus. Deus, ele só faz aquilo que ele aprova e aquilo que ele quer. Ele não é dirigido ou influenciado por nada. Ele tem o controle total de suas ações. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder, inclusive sobre suas ações, sobre os seus atos. É bem difícil sempre fazer aquilo que devemos fazer. É tão difícil que só Deus consegue. Só Deus consegue fazer aquilo que ele deve fazer. Às vezes nós precisamos ter mais coragem para dizer não ao que é errado do que a facilidade que temos de fazer o mal. Nós temos facilidade, é muito mais fácil fazer o mal do que dizer não. É mais fácil. E fazer o bem, às vezes, se torna algo tão difícil, muito difícil de se fazer. Por isso que Paulo, lá em Romanos 7, ele fala, o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero eu faço. Mas com Deus não é assim. Deus, na sua onipotência, seu atributo moral, Deus faz somente o bem. Deus, ele não mente, ele não engana, ele não deixa de cumprir as suas promessas e ele não pratica nenhum ato que vá contra a sua natureza moral. Pensamos na magnitude disto, no Deus que, na maioria das vezes, nós recusamos a obedecer e a entender, buscar conhecer a Deus. Jesus Cristo falou em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui na palavra de Deus, diz as coisas que Deus gosta, as coisas que Deus não gosta, diz aquilo que é bom para o homem, aquilo que é ruim, mas o homem lê uma passagem e lá está escrito que aquilo é uma abominação, algo que Deus não consegue nem olhar. Mas o homem fala, não, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu não aceito porque eu gosto. Eu gosto de fazer isso e eu vou arrancar esta página da Bíblia. Eu vou arrancar esta página da Bíblia porque eu não concordo com isso. Mas nós não sabemos
como todas as coisas do universo funcionam, quais as consequências de todas as coisas que praticamos. Nós não sabemos de nada, mas Deus, na sua magnitude, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer no final da história. Por isso que Ele diz: não vá por este caminho, que você vai cair num buraco. E em 2 Pedro 2,19, 2 Pedro 2,19 diz: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E Deus, Ele não pode ser escravizado pelo pecado. Porque o pecado é uma fraqueza. O mal, praticar o mal é uma fraqueza. Praticar o mal é para aquele que é fraco, aquele que tem carência de poder moral. E quem pratica o mal, como diz em 2 Pedro, quem é vencido pelo mal vira escravo do vencedor, vira escravo do pecado. E Deus nunca vai ser vencido pelo mal ou pelo pecado, porque a onipotência é um atributo moral de Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas. Graça te damos, Pai, por mais este dia abençoado que temos, este dia de domingo maravilhoso, Pai, de sol, este dia em que poderemos fazer tantas coisas, Pai, e principalmente o bem que Tu nos ensina, Pai. Jesus Cristo em Mateus diz: sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Em Mateus 5, Pai, Jesus Cristo diz isso. Porque Tu faz o sol nascer sobre justos e injustos, e a chuva cair tanto na casa do justo como do injusto. Tu és um Deus perfeito, perfeito na Tua onipotência moral, Pai, no seu atributo. Tu és perfeito, Pai, e Tu não podes praticar o mal. Por isso Tu enviaste Jesus Cristo para nos livrar do poder do pecado, porque Tu és santo, Pai, e junto de Ti só irão habitar aqueles que aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador e vencerem, através de Jesus, o mal que habita em nós. Que possamos entender que a Tua palavra, ela nos ensina a praticar e viver segundo a Tua verdade, a Tua verdade que é perfeita. Dá-nos um dia na Tua presença, Pai, para a honra e glória do
teu nome. Nós te pedimos e já te agradecemos. Ah, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.